noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje vamos fazer um programa muito especial. Eu trouxe uma turma que estuda e que aplica a obra do Dr. Aventino Agostini na Escola Saber Fazer. Então, eu trouxe o senhor Luiz Carlos Dali Nogari dos Santos, que vai nos falar um pouco da pessoa do Dr. Aventino. Trouxemos a Alessandra da Rosa Sicora, que é professora, trabalhou muitos anos na Escola Saber Fazer, que aplica essa teoria, e o Dr. Mauro Gaglietti, que é professor, doutor, e que desenvolve um trabalho de conhecimento dessa teoria do Dr. Aventino. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada de terem aceitado o convite dessa teoria, para desenvolvermos essa teoria tão importante. Luiz Carlos, por favor, nos fale um pouco do Dr. Aventino. Bem, o Dr. Aventino, embora já esteja há 40 anos em Passo Fundo, realmente eu conhecia o Instituto de Patologia e sabia que ele era a pessoa, o técnico lá que elaborava os exames que os médicos de toda a região, que abrange mais ou menos 150 municípios, não é? E na época eu fui acometido de um hospedeiro que se chama o Angistrologinose costarricense, que é um verme que o ratinho marrom do campo é portador. Ele passa para verdura, tem alface e outros, e se você lavar com limão e outros detergentes, ele não desaparece. Somente lavado e deixado embaixo da geladeira, até serve para os ouvintes lá como instrução. Lava bem, seca um pouco, bota num plástico e deixa na gaveta debaixo da geladeira. Então em 24 horas esse verme morre. E aí então o que acontece? Como o homem não é hospedeiro dele, você come uma verdura infectada, sem saber, logicamente, e aí ele se localiza no intestino grosso, ele fura a veia, e essa veia, a árvore de veias do intestino grosso, que tem um movimento peristáltico do intestino, ela põe ovos e os ovos entopem a ponta dessas veias. E o organismo, como vê que há um ser intruso, ele procura reagir com eosinófilos, que é uma carne que tenta fechar, enclausurar ele nessas pontas da veia. E isso faz uma distorção do intestino que deixa a pessoa, então, com aspecto de câncer. Claro. Quando o médico faz uma radiografia de contraste, aparece ali como a célebre mordida de maçã, que não é câncer, é esse. Então, eu fui diagnosticado lá em Curitiba como câncer, vim para Passo Fundo, o doutor Paulo Rasch fez o exame no laboratório e deu. E daí foi feita a minha cirurgia, saí muito bem, e depois quis descobrir quem era o intruso, porque eu sou meio curioso, não é? Alguns me acham metido, não? Eu fui ao laboratório para saber. Aí o doutor viu que eu tinha uma boa vontade, até eu fiquei dando durante 6 meses sangue, porque tem o doutor Carlos Teixeira em Porto Alegre, que é o que cuida desse processo, não é uma doença, é um intruso que causa toda essa celeuma dentro do organismo. E aí, junto com o Instituto do Japão. Foi daí então que surgiu. Quando eu soube que o Dr. Aventino não se cingia somente ao microscópio durante 8 horas por dia... É um estudioso, não é? Fiquei sabendo pelos familiares que ele às vezes ia à noite adentro procurando saber o porquê de certas moléstias. Tanto prova que hoje ele
consta de de 3 manuais de medicina internacionais com a doença essa e também com a teoria dele da escola do saber fazer. A personalidade do Dr. Aventino, nós poderíamos assim, em rápidas, me dá o tempo aí, tá? Você me sinaliza aí para não ficar muito prolixo. Não? Bem, aí o Dr. Aventino, vamos dizer assim, ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, foi para Brasília, ainda moço. Lá ele fundou o Instituto de Patologia na UNB de Brasília, aonde agora, uns 2 anos atrás, no cinquentenário, ele foi altamente homenageado. Existe lá agora uma placa de bronze com o nome dele, porque ele se destacou na época que Brasília ainda não tinha hospitais. Ele conseguiu instalar um pequeno hospital dentro da UNB, aonde eles faziam as autópsias. Ele fazia. Então, durante o tempo que ele esteve lá, ele fez perto de 2.000 autópsias, quando dessas quase 2.600 eram de crianças. E aí foi que ele começou a querer saber por que essas crianças estavam morrendo. Ele tem um coração imenso, não é? Uma pessoa que vive pelo amor do seu semelhante. Sim. Não é? É vivência dele, não é demonstração. Então ele veio para Passo Fundo, lá cumpriu a missão dele em Brasília, foi para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá como professor, veio para Passo Fundo e vendo que havia uma carência enorme do Instituto que pudesse fazer os exames, que todos os exames daqui da região eram feitos em Porto Alegre. Ele passou a fazer aqui, logicamente que beneficiou a classe médica e toda a população na sua saúde. É um homem que viveu a vida dele examinando o microcosmo, aquilo que nós não enxergamos, não é? As bactérias que estão nos rodeando, que ninguém enxerga, nem a câmera é capaz de focalizar, não é? A não ser através do microscópio. Então é um homem que conhece todo esse mundo que nós desconhecemos, e ele então começou a estudar a intraespecífica do MacLean, que é um cientista. Depois a agressão também, né, intraespecífica, e com isso ele elaborou um curso. Só que ele, pela parte científica, esse curso ele fala muito de pedagogia e de ciência. Então, se nós formos falar aos professores, o professor me diz que não entende de ciência. Logicamente, pois não é matéria dele. Se nós procurarmos os científicos, também não entende nada de pedagogia, porque não era matéria deles. Então nós estamos precisando ainda, necessitando de uma universidade que abrace essa causa. Não é? Já temos um laboratório, que é a escola, que daqui um pouco a professora Alessandra, que lá dirige, e há de se notar que essas professoras dirigem com muito sacrifício, porque elas não são bem remuneradas, não é? Aliás, como todos os professores do Brasil. Uma lástima. Somente os que estão no poder é que são altamente remunerados. Tá? Então é o seguinte, ela vai fazer uma noção disso aí. Então, vamos dizer assim, o currículo do Dr. Aventino, os minutos da televisão não nos permite. Tá? Só sabemos que ele realmente, eu considero ele um grande cientista, e creio que, pelo que eu tenho lido, de que o método dele é o único no mundo capaz de salvar o mundo. Porque não adianta as pessoas saírem na rua com uma placa, uma faixa, queremos paz. A paz se faz na criança recém-nascida aos 6 anos de idade. Acredito nisso. Nem os ministros, eu desafio o ministro das cidades, para ver se ele sabe de toda essa dinâmica que são necessárias para uma cidade. O que ele sabe? Ele sabe que a cidade tem que ser econômica, que tem que ter grandes arranha-céus, que as crianças têm que ser jogadas nas jaulas, que são nos apartamentos, porque na ideia do Dr. Aventino, nós somos mamíferos, e como mamíferos merecemos o nosso território, e é o que a criança não tem. As creches são verdadeiros galinheiros, onde você põe essas crianças sem, às vezes, contato com o próprio sol,
quanto mais com árvores, pequenos animais e etc. Então eu creio que a ideia do Dr. Aventino, naturalmente, se não aceita hoje, será aceita no futuro, porque ela é a solução para os problemas atuais. Porque a criança criada em apartamento, enjaulada, veja bem, é tão interessante, né? Me faz sinal do... Eu acho que a gente podia ouvir a Alessandra. Dá licença um pouquinho, porque o doutor Aventino já me abriu tantas luzes, não é? Ele é um sábio que do microscópio ele foi para o macro, ele transformou tudo isso numa filosofia. Essa imagem é interessante, né? Do microscópio para o macro. Né? Isso aí eu acho que só para falar dele teria que ter um programa só. Verdade. Mas vamos falar da obra, eu passo a palavra para quem dê direito. Alessandra da Rosa Sicora, professora, filósofa, não é? Você faz anos que trabalha nessa escola Saber Fazer, que é interessantíssima, que eu conheço, né? Sim. Eu gostaria que você nos contasse a aplicação de tudo isso que o Luiz Carlos nos contou, né? Dessa teoria do Dr. Aventino nessa escola. Quais são as implicações e qual é o resultado prático? O resultado, a gente tem, já temos alguns resultados, né, através de catalogamento e pesquisa que a gente tem feito com entrevista com os alunos mais antigos, a gente já tem alguma coisa documentado. Mas como não é uma receita, né? Claro. É um trabalho que a gente também está fazendo, experimentando. Eu acho que vale, assim, ressaltar o que é o pensamento do Dr. Aventino no contexto educacional. Hoje, a gente sabe que a educação, em todo o âmbito da educação, tem uma abertura para reconhecer a influência da neurociência e as atividades cerebrais como determinações do comportamento dos sujeitos, né? Da infância até a fase adulta. E o que acho interessante ressaltar é a compreensão biológica que o Dr. Aventino proporcionou a mim e as minhas colegas para conhecer, modificar a nossa visão do trabalho com as infantes. Porque assim. a gente é muitas dimensões, não é? E a biológica geralmente é esquecida, não é? E na nossa formação, né, apesar de ser uma formação toda voltada para compreender as fases de desenvolvimento infantil, essa compreensão do cérebro triuno, que é oriunda do Paul MacLean, isso foi indiscutivelmente novidade para nós, né? Só que onde está o avanço do Dr. Aventino? Ele fala que, como MacLean fez a divisão lá nos cortes cerebrais, que o homem tem 3 cérebros na cabeça, o Dr. Aventino vai além. O primeiro cérebro seria comum nos répteis, né? Uhum. As necessidades biológicas comuns até a classe dos répteis. O segundo cérebro seria a partir das aves e até os mamíferos. O terceiro cérebro seria basicamente dos mamíferos até o antropóide, nosso macaco, né? Uhum. O Dr. Aventino diz que esse cérebro, ele tem pulsões biológicas primitivas exatamente como definiu o cientista Paul MacLean lá na década de 60. Mas aonde está a inovação dele? Ele diz que na biblioteca pré-frontal, ou seja, na parte que seria só comum aos primatas, o homem tem uma peculiaridade, seria a necessidade de amar. E ele acha que com a evolução deste cérebro... É evolucionista essa teoria? É muito, e assim foge de qualquer compreensão, por exemplo, Darwin, materialismo histórico do Marx. Sim. É uma coisa assim, realmente, que para mim, como professora e para os colegas, foi assim uma informação que nós não tínhamos. Como é que a gente transformou esta compreensão assim, aliado ao nosso conhecimento pedagógico? Nós formulamos uma proposta absolutamente voltada a uma visão que tira o homem dessa visão antropocêntrica de dominar a natureza, claro, de conviver com a natureza. Claro. Aí o que a gente fez? A gente tem a observação, as crianças convivem com animais, né? Elas têm compromissos no dia a dia, no cotidiano, de saber, por exemplo, que reciclar
casca de frutas é importante para adubar a terra, que vai produzir alface, que vai alimentá-las e alimentar as galinhas, por exemplo, né? Apaixonante, apaixonante. Alessandra, vamos dar um intervalo pequeno. Daqui a pouco a gente volta. Aí nós vamos continuar com esse assunto tão apaixonante. Até daqui a pouquinho. Olá, voltamos então para o nosso programa sobre o Dr. Aventino Agostini, que é um médico patologista e sábio, que desenvolveu uma teoria interessantíssima, que já foi esmiuçada aqui pelo Luiz Carlos Nogari dos Santos, que é o nosso leiloeiro oficial, e que nos contou um pouco como conheceu o Dr. Aventino e como aconteceram os estudos dele nesse campo. A Alessandra da Rosa Sicora, professora dessa escola Saber Fazer, que aplica essa teoria, nos contou sobre a necessidade que a criança tem de ter espaço, de conviver com seres da natureza, com a convivência com a natureza, não é? Eu gostaria de saber mais. Pois é, professora. Então, é o seguinte, a nossa escola, idealizada pelo professor Aventino, a nossa prática consiste em contemplar e atender as necessidades primitivas biológicas da parte mais nobre do cérebro, que seria correspondente àquela semelhança que tem entre nós e os primatas, né? Uhum. A parte dos pré-frontais. Segundo o Dr. Aventino, as escolas, de modo geral, elas atendem basicamente até as necessidades reptilianas, ou seja, toda a escola é voltada para o atendimento das necessidades dos répteis. Sim. Nós, seres humanos, temos uma coisa que nos difere dos demais animais, né, das espécies, que é a capacidade de ter e dar afeição. A nossa escola promove, através das atividades, das aulas planejadas, a integração das crianças como parte da natureza. E por isso a escola tem aquela área, né, ampla, com viveiros para animais, para as crianças observarem, saberem a importância da reciclagem, da compostagem, produzem as hortas. Enfim, é uma experiência bem distinta das escolas convencionais, então, onde a preocupação é única e exclusivamente a aquisição do conhecimento. Olha só, então, resumindo, capacitar essas crianças para que elas tenham afeição por tudo. Exatamente. Não é? Pela natureza. E ter o cuidado para que tudo seja contemplado. É isso, Alessandra? É isso aí. Olha só, é lindo, não é? Mauro, você se interessou, já se interessa há muitos anos por essa obra. Nós trabalhamos muito tempo com o Dr. Aventino nos nossos cafés filosóficos, não é? E a gente gosta muito dele, né? E este interesse te levou a propor para algumas pessoas o estudo aprofundado dessa teoria. Conta um pouco sobre isso, Mauro. Inicialmente é um prazer imenso, né, estar compartilhando aqui esse programa, né, a teu convite, né, Sueli, da Academia Passo Fundo de Letras, com o Dom Luiz Nogari dos Santos. Dom Luiz é muito bom. Dom Luiz. Inclusive vai ser em breve vai ter uma biografia dele, lançada na cidade aí, com mais de 500 páginas aí, pelo mérito do Luiz aqui na cidade, na região, no estado e até no país. Aí as pessoas vão poder conhecer um pouco mais. E com a Alessandra, que é a coordenadora, né, uma das diretoras dessa escola maravilhosa, que é que é a Escola Saber Fazer, ali no bairro Menino Deus, quase na Santa Marta, que é da onde a gente pode compreender que é dessa experiência que a teoria pode ser extraída, um caminho inverso das demais teorias, né? E nós da Academia Passo Fundense de Letras elegemos o Dr. Aventino para fazer uma homenagem no dia 14 de dezembro de 2017. Esse mérito do Dr. Aventino é um cientista
de grande dimensão, né, que o mundo vai conhecer aos poucos. Ele tem uma estatura e uma envergadura científica do tamanho do Maturana, do Varela, que são biólogos também que demoraram mais de 60 anos para serem conhecidos no mundo. O Dr. Aventino, ele consegue reinterpretar a obra do Darwin. A maioria das pessoas não consegue entender o Darwin, o Aventino consegue entender o Darwin, não no sentido que os mais fortes sobrevivem, mas os que conseguem se adaptar. Que é Maturana também. Que é Maturana também. Que o Luiz e a Alessandra expressaram muito bem o ponto de vista do Aventino, que é um ponto de vista que, se for adotado, a raça humana irá conseguir sobreviver no planeta Terra. Do contrário, ela vai ser extinta. Porque se nós não compreendermos que o aspecto da biologia do amor, se a gente compreender que a forma de interrelacionamento humano, ela também passa pela herança genética. Nós precisamos gerações de seres humanos que saibam se interrelacionar. É isso que vai fazer com que a sociedade seja uma sociedade da paz, do amor. Do contrário, vai ser uma sociedade da guerra, do ganha e perde, de competição. De competição. E o Aventino, ele traz aquilo que a ciência moderna é responsável, que é a cooperação. Se não fosse a cooperação, os seres humanos não teriam desenvolvido o afeto e a linguagem. É na linguagem que os sujeitos se condensam, que os sujeitos são criados. Então, o Aventino está na altura do Fritz Joachim Capra, físico quântico, ele está na altura do Osho, ele está na altura dessas pessoas que conseguem superar o paradigma cartesiano, que é um paradigma que conduziu ao desastre das duas guerras mundiais, é o paradigma que forma cidades que confinam as crianças e impedem que as crianças se desenvolvam. E justamente nessa abordagem que a Alessandra fez das três dimensões do nosso cérebro. A dimensão réptil, a dimensão do mamífero e a dimensão racional. Essas três dimensões que nas escolas e universidades só é dada importância para uma delas, que é a racional. Esquecem que o ser humano é réptil, que o ser humano é mamífero, esquecem que nós somos animais. Que nós precisamos nos interrelacionar com a natureza, com o cosmos e fazer com que as crianças, nos 6 primeiros anos de vida, possam fazer aquilo que a escola Saber Fazer já faz muito bem. Então a Academia Pastorense de Letras elegeu o Dr. Aventino e a sua obra em 2018. Estamos organizando então um grupo de estudo quinzenal na Academia Pastorense de Letras, nas terças-feiras, que as pessoas interessadas estão convidadas, né, a partir do mês de agosto, a nos procurar, ler a obra, enfim. Nós temos pessoas de várias áreas do conhecimento, né? Temos pessoas da psicologia, da psicanálise, da biologia, temos da filosofia, pedagogia, da medicina, né, da engenharia, temos várias áreas estudando essa obra. Olha só a importância disso, não é? A importância disso. Nem poderia ser estudada essa obra por uma área só, não é? E cada vez mais a neurociência nos traz notícias de que, por exemplo, outro dia eu vi um estudo da neurociência falando que o adolescente não deveria estudar cedo da manhã, não é? Por vários motivos. Então, que mais, doutor Luiz Carlos? Que mais que o senhor teria para nos dizer? O doutor Aventino, não, ele naturalmente, como no Brasil e no mundo, as ideias novas não são recebidas e, às vezes, com muita precaução, não, as pessoas não querem sair da sua área de conveniência, ou seja, de estabilidade, não, ninguém quer procurar além forçar o cérebro a pensar diferentemente. E é como disse o professor Gabrietti, que naturalmente nós estamos para desaparecer. Veja bem que só no Brasil, para nós pegarmos como exemplo,
mata-se muita gente no trânsito e os bandidos dentro da nossa casa. Bandidos que não são totalmente culpados. Os culpados são aqueles que educam essas crianças, tá? Ou não tiveram oportunidade de serem educados. Então aí nós vamos na responsabilidade dos políticos. Não tiveram oportunidade para o afeto, Porque no Brasil, entre o que se mata no trânsito e o que os bandidos matam dentro das nossas casas e na rua, dá 2 guerras da Chechênia por ano de pessoas mortas. Sim. É um absurdo. Não? Uma tragédia. Lógico, não tem. Então, isso aí, veja bem, que nem a força é capaz, que o próprio exército não está conseguindo debelar essa guerra dentro do Rio de Janeiro. Sim. Então, quer dizer, não cai a ficha das pessoas, que deve-se ter tomada outras providências, que devemos que mudar o paradigma. Não podemos fazer mais do mesmo, não é? Porque então não, é não muito tem... sério. E um dos dados, rapidamente, mais uma, além de tantas outras que o doutor Aventino e o tempo não nos permite, é de que, por exemplo, o PCB é um produto do petróleo que faz parte do óleo, principalmente o óleo que põe nos transformadores. Sim. E nos postos de gasolina, quando há lavagem de carro, esses resíduos são despejados nos riachos, do riacho vai para o rio, do rio para o mar. E ele contamina os crustáceos ou peixes do oceano, dos rios. Então, se uma mulher grávida comer muito desse peixe, esse elemento vai modificar a cabeça do feto que está se criando. Então ele poderá nascer com o corpo de mulher, com cabeça de homem, ou vice-versa. Então nós vemos que o próprio fenômeno do homossexualismo não está também sendo estudado convenientemente. Nem a própria justiça está abeberada desse conhecimento, que a maioria deles, por disfunção orgânica, né, hormonal, e também por esse PCB, e também por as crianças ficarem enjauladas num apartamento, não é? A maioria deles não é um gênero, são vítimas do sistema de responsabilidade dos governantes que não sabem dirigir os ministérios de educação, secretarias, etc. Esse assunto tem muitas polêmica. controvérsias. É uma bomba de hidrogênio. Olha que só. tem que ser desmontada. Claro. E fala para nós dessa coisa tão polêmica que ele nos traz. Vocês percebem na fala que todo esse arsenal de veneno, de conhecimento tecnológico para a produção agrícola, eles são oriundos da onde? Da nossa capacidade de pensar, organizar, conhecer, pesquisar e conhecimento. Segundo o doutor Aventino, as pessoas não têm culpa de deter conhecimentos, mas o que fazer com ele, né? E uma coisa que eu acho muito importante, apesar da escola ter todo um preparo de pessoas e equipamentos para receber, para acolher essas crianças de maneira afetiva, sim, ninguém e nenhuma escola, nenhum tipo de educação, formação vai dar conta daquilo que elas devem receber na família. O doutor Aventino diz, se o homem nasceu para receber afeição, esta afeição tem que vir primeiramente da prole. Evidentemente que uma escola que pretenda fazer uma mudança paradigmática de educar, né, de contemplar esse ser, ela tem que ter equipe pessoal preparado para ter esse olhar da afeição biológica do ser humano. Mas a escola não dá conta se não trabalhar com a família. Por isso que é uma coisa muito complexa e que envolve um trabalho profissional de um pedagogo dentro do âmbito escolar, através de uma comunicação sempre com a família. Porque a criança, na sua natureza biológica, ela tem quem? Uma genitora, sua mãe. Se a mãe não procede, no mínimo, como as cadelas,
que é uma mamífera que tem, o doutor Aventino sempre fala, os cachorrinhos recebem afeição quando se rolam com a sua mãe. A escola não vai dar conta, porque a escola não geriu essas crianças. É interessante isso que os meus colegas aqui estão falando, porque o afeto é o elemento mais relevante da constituição do ser humano. Sem o qual, né, é impossível de você se desenvolver no sentido mais pleno. Então, o doutor Aventino, ele desenvolve os direitos da primeira infância, que na escola Saber Fazer, né, essa escola em Passo Fundo, que já tem mais de 20 anos de experiência, é onde esse laboratório vivo e humano, ele consegue ser viabilizado. Olha só, sabe que nós terminamos o nosso tempo? Infelizmente, não é? Mas eu gostei muito desse programa. Falar de amor, falar de afeto, falar da gente se enrodilhar afetivamente, não é? Para mim é tudo de bom. Muito obrigada, viu? E eu pretendo trazer este programa de novo, trazer esse assunto de novo, porque nós não podemos esgotar tanta coisa em meia hora. Então, muito obrigada. Muito obrigada também a vocês que ficaram aí nos ouvindo. Boa noite.